tem a palavra? Luiz. Cadê o Luiz? Permissões. Antes de começar, toda semana tem uma, duas ou três notinhas do Anselmo Góes criticando o período militar, 64 a 85. E nos últimos 2 meses, ele também entrou nessa questão nossa aqui. O Jornal da BI, de 14 de agosto de 2009, ele deu uma entrevista e depois gravou um vídeo com o Lázaro Ramos, onde ele diz: estudei marxismo e leninismo na União Soviética. A KGB me transformou numa outra pessoa. Isso ninguém inventou. Ele disse para o Jornal da BI. No Brasil, usava um nome falso. A KGB me protegia dos militares no Brasil. O PCB me dava salário. E depois ele conta uma façanha também, que a KGB o introduziu no Brasil como se estivesse vindo da França e não da União Soviética. E até hoje, esse cidadão aqui se orgulha do seu passado. Esse é Anselmo Góes, este como não como regra, mas representa muitos jornalistas no Brasil. E obviamente, sobre esse episódio, nós vivíamos uma guerra fria no passado. Se o outro lado tivesse ganho a guerra, nós não estaríamos aqui hoje com toda a certeza. E o que nós sofremos, o israelense também sofre. Eu não digo os senhores, porque os senhores são brasileiros. Nós somos brasileiros aqui. Também sofrem na questão da briga Israel-Palestina. Uma das últimas leis sancionadas por Dilma Rousseff foi um acordo cultural Brasil-Palestina. No meu entender, era para facilitar a entrada do Hamas aqui no Brasil. Tanto é que ela fez aquela embaixada, eu desconheço outra embaixada no mundo, da Palestina, ela fez ao lado ali da sede de comando dela. E antes de entrar no assunto ainda, a conhecer um pouquinho do perigo que nós vivemos, muita gente já conhece, o livro do Mujica. Mujica, ex-presidente do Uruguai, faz parte do Foro de São Paulo. Nas páginas 198 e 199, ele conta uma história verdadeira e termina dizendo que Dilma Rousseff toma decisões de Estado dentro do Palácio do Planalto, ouvindo as inteligências cubana e venezuelana. Dá para ter uma noção do que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos. E da minha parte, o que eu posso fazer? Me acomodar no mandato de deputado federal? Ou está agora, mais do que nunca, honrar o compromisso que eu fiz quando sentei praça no Exército Brasileiro, de defender a minha pátria com o sacrifício da própria vida? Obviamente que problemas eu tenho. O senhor deve saber disso. Tem uns tontos lá embaixo, mas tem muita gente que gostaria de me tirar fisicamente de combate. Não estou preocupado com isso. Nesse episódio aqui, agora eu acho que quase ninguém sabe, dada informações de colegas meus da Força Aérea, eu entrei com um requerimento de informações e pedi então, nos últimos 5 anos, os voos com a respectivo número da aeronave, bem como tripulação, ocorridos entre Brasil, Uruguai, Venezuela e Cuba. Porque muita gente estranha viajava em aviões da Força Aérea com ministros do PT, do PCdoB, inclusive com cargas incompatíveis para quem ia ficar 3, 4 dias em Cuba e voltar. E o avião ia cheio e voltava cheio. Fiz o requinfo e veio a resposta. Só que a resposta veio carimbada com confidencial. Se eu mostrar aos senhores, com toda certeza eu irei para o Conselho de Ética e vão caçar meu mandato. É isso que eles querem.
Ou seja, o deputado tem informações que eu não quero crer que Aldo Rebelo, do PCdoB, há 2 carnavais, foi para Cuba para pular carnaval com aquelas pobres, coitadas, damas de branco. Eu não posso acreditar nisso aí. Esse é o breve relato, politicamente, como está o Brasil. Como eu vou falar mais uma coisa aqui que é importante. Lá em Israel, por coincidência, eu estava lá, e foi quando o Senado confirmou a saída de Dilma Rousseff. Mas, momentos antes, ela tentou melar o impeachment. Como? Através da decretação do estado de defesa. É uma situação extraordinária, que vale para um local apenas, mas que enquanto aquilo vigorar, dado o local que ele valeria, seria Brasília, o Congresso praticamente estaria parado, para não falar fechado. Mas, para isso, tinha que haver um fato. Uma panela de pressão, como aquela de Boston, explodida. Lá foi numa maratona, aqui no movimento da garotada de rua. Bem, o que o Aldo Rebelo, recado, levou para Dilma? Não provoque isso, porque as Forças Armadas não vão aderir. E ela recuou. Este pessoal que está no poder, chegou ao poder pela mentira, pela demagogia, vendendo lote no paraíso para pobres desinformados. É certo, mais do que nunca, que não iam e não vão entregar o poder, como alguém acha que entregou, sem reagir. Não é à toa que nós temos 12 mil cubanos aqui dentro. Foi pego um cubano numa base do Exército do Ibirapuera, lá em São Paulo. Foi descoberto. A informação chegou para mim. Nós sabemos da lealdade das Forças Armadas. Eu não tenho lealdade nenhuma para governo nenhum. A informação chegou para mim. Eu botei para fora a tribuna da Câmara. Falei que via relatório periódico de informações, o caso tinha seguido os canais de comando até o Ministério da Defesa. O único órgão de imprensa que me procurou foi a revista Veja. E ele queria um documento RPI. Eu falei, não, você vai na defesa. Pergunte lá para o Jacques Wagner, que era o ministro do PT na época, sobre isso. Então ele foi e voltou. Você apresente o RPI. Eu falei, seguinte, volte na defesa e diga se é verdade ou não é o que eu estou falando, e ponto final. Se for verdade, qual solução tomaram? E não haviam tomado nenhuma solução até aquele momento. Agora, se eles falarem que for mentira, talvez eu puxe o documento do bolso. Bem, simplesmente voltou. Simplesmente falou o seguinte: a informação da defesa, o capitão cubano já havia pedido demissão do Exército. Numa ditadura, um capitão do Exército pedir demissão só se for maluco. E não existe a figura de demissão. Tanto é que um outro livro de um coronel, chefe da segurança de Fidel Castro, ele conta claramente ali que depois de ele assistir à execução do general Ochoa, que era o comandante do exército cubano, naquele episódio de tráfico, que Cuba participava de tráfico de cocaína para a América do Norte, porque Cuba lucrava duas vezes. Primeiro, que ele massacrava a juventude americana com droga, e outro ganhava dinheiro. Esse capitão resolveu pedir, esse coronel resolveu pedir demissão. Demissão não, pedir passagem para a reserva. Ganhou 3 anos de cadeia, depois conseguiu fugir e foi para Miami. E o que ele conta no livro, vale a pena ler esse livro dele, tá? Mas ele tem uma passagem muito importante, que muitas vezes a gente vê certas pessoas defendendo Che Guevara, defendendo o grande líder Fidel Castro, entre outros. Ele conta no livro que todo mundo que foi a Cuba teve a sua vida filmada. Então, se ele foi num hotel com a sua esposa, toda a sua intimidade foi filmada. Se ele foi no hotel
e levou seu companheiro, por ser homossexual, foi filmado também. Se ele foi no hotel e teve relações com uma menor de idade, que para nós é pedofilia, também foi filmado. Então esse elemento está na mão do comandante cubano. E mais ainda, no livro ele diz que existe muita gente lá em Cuba que para nós aqui está como desaparecido político. Bem, isso é uma rápida pincelada de onde nós aqui brasileiros estamos. O perigo que nós estaremos correndo em o PT continuar no governo. Bem, não tem ninguém na cadeira presidencial, mas o nosso Brasil ainda está muito aparelhado com esse tipo de gente. Vamos agora falar um pouquinho do nosso Brasil. Eu peço que me avise quando é 40 minutos para eu encerrando aqui. Por que eu estou aqui? Primeiro, eu fui convidado. Muito obrigado. Tá? Mas qual é o meu papel aqui? Um pré-candidato a presidente? Com toda certeza. Eu sou bom? Posso representar dias melhores para o nosso país? Eu costumo dizer o seguinte: eu não sou bom não, mas os outros são muito ruins. A ponto tal que eles me esculacham tanto e eu estou crescendo em pesquisas. Bota outro slide qualquer. O G para folha, bota aí. Bem, na nossa viagem em Israel, eu tenho 5 filhos, né? Eu fui com 3 filhos para lá. Foi uma viagem maravilhosa para a gente ver como os nossos irmãos vivem lá. Eu falei o quê? Eu fui com meus 3 filhos. Ah, foram 4, outro foi também, foram 4. Eu tenho um quinto também. O quinto eu dei uma fraquejada, né? Foram 4 homens, a quinta deu uma fraquejada, veio uma mulher. Ela tem 6 anos de idade e foi feita sem aditivos. Acredite se quiser. Então, a gente começa a ver aqui a minha vivência, né, de capitão do Exército Brasileiro por 17 anos, dando a vida pela pátria, ando para o Brasil todo, e vamos fazer uma comparação, nós aqui brasileiros, com Israel. A gente vê o que Israel não tem e o que eles são. A gente volta para nós aqui. O que nós temos e não somos é da vergonha. A vergonha. Via, lógico, uma passagem rápida, 8 dias, né? Na verdade foram 6, tem a viagem. Como é que pode Israel ter uma agricultura basicamente no deserto, onde a precipitação pluviométrica é menor que os semiáridos nordestinos? Os nossos irmãos lá ter a garantia alimentar, até exportar um pouco para a Europa, e nós aqui está com o nosso povo muitas vezes, né? Se não está passando fome, está muito mal alimentado. Conversamos rapidamente com o ministro da Agricultura, senti uma afetividade enorme por parte dele, pelo que tudo indica, tem vontade de interagir conosco, fazer acordos, mas quando por coincidência foi aniversário de Israel, eu não vi naquele aniversário o embaixador brasileiro lá. E falaram que ele gosta muito de passear na Palestina. E é uma verdade. E até há poucas semanas, os senhores não tinham embaixador de Israel aqui. Eu fiquei muito feliz, né, com o novo embaixador de Israel. Porque eu fui num evento informal com mais meia dúzia de parlamentares. E, obviamente, né, no final eu me apresentei como capitão do Exército. E ele se apresentou como coronel do Exército também. Fiquei muito feliz em ele ser militar. Lá não tem a discriminação. Aqui discriminam os militares em todo momento. Quando eu falei outro dia, vou botar metade no Ministério Militares, o pessoal deu pulo. Mas peraí, a Dilma botou metade de guerrilheiro, pô. Bandidos sem qualquer qualificação. Eu faço um desafio aqui a vocês. Os últimos 15 anos,
Alguém lembra de um ministro qualquer que um dos senhores pode falar, esse ministro lutou para que a área dele realmente crescesse, apresentasse serviço para a nação? Me apresente o nome do ministro. Não tem. Basicamente, como regra, se coloca a gente em ministério no Brasil para ganhar, para ir a Lava Jato, para ir levando terror em Brasília. E a galera agora busca uma maneira para se safar. Anistia, criando voto em lista para que eles estejam na frente da lista para continuar com imunidade parlamentar. Esse é o nosso parlamento. Daí a gente vai aqui no Brasil, né? O que Israel não tem, o que eles são. Você dá para ver direito aí, tem um mapa aqui metalogenético de 73. Nem o cuidado de ter um mapa mais atualizado nós temos ainda. A área mais rica do mundo está exatamente demarcada como terra indígena. Uma área maior que a região sudeste, ela é demarcada como terra indígena. Tive em Roraima, que uma das acusações que eu recebo é xenófobo. A minha turma veio da Itália, por ocasião da 35, 40, vieram para cá, e eu sou contra estrangeiro aqui dentro. A época é outra. Lá em Roraima, acabaram com o estádio de Roraima. Vários motivos, né? O último agora, o golpe de misericórdia. Fugindo da ditadura venezuelana, Boa Vista em especial, graças à vontade, prostituição, roubo. Na semana que eu tive lá, 2 policiais militares foram executados. A imprensa aqui não divulga, não dá ibope, parece. O Rio de Janeiro dá ibope. E por que mataram a cidade de Roraima também? Um pedaço de terra riquíssimo, com todos dentro de Roraima. Os senhores acham aqui tudo que existe na tabela periódica, tudo, A a Z, minerais lá, nióbio, ouro, bauxita, diamantes, tudo. Além da demarcação como terra indígena, o que eles fizeram? O único rio lá que se poderia fazer 3 hidrelétricas, o pessoal encheu de índio. Hoje você não pode fazer uma hidrelétrica. Então, metade da energia vem da Venezuela, de péssima qualidade, e a outra metade vem de uma termoelétrica. E eu fui lá para responder perguntas, né? Peço que a imprensa não fale que eu estou falando como candidato a presidente. Eu não estou. Então lá a gente questionar. E se você for eleito presidente? Eu não quero uma multa aí do TSE, por favor. Eu falei, só tem uma maneira de a gente resolver esse problema. Tanto é, né, que eu torci e muito pelo Trump nos Estados Unidos. Ok? Não é porque eu sou mais rico do que ele, não. É que eu via a senhora Hillary Clinton como uma Dilma Rousseff que falava inglês. Então, se hoje em dia nós falarmos que vamos explorar qualquer área da região, com toda certeza o primeiro mundo vai levantar barreiras comerciais contra a gente. A gente falar que vamos fazer uma hidrelétrica inundando terras indígenas, a mesma coisa. Mas eu já tive com um ex-embaixador americano e com o primeiro secretário atualmente aqui no Rio de Janeiro também. A gente poderia no futuro, porque o primeiro secretário me convidou, o ex-embaixador, eu que fui atrás dele. E eu falei que um dos principais parceiros comerciais nossos seria os Estados Unidos. Nós temos que se aproximar dos Estados Unidos, Japão, Coreia, Israel. Coreia do Sul, é lógico. Israel. Para a gente evoluir. O Mercosul tem sua importância, mas tem que ocupar a sua estatura. Um pai outro dia falou para mim: a minha filha se envolveu com quem não presta. Eu falei: qual é teu ciclo de amizade? Então, economicamente, qual é o ciclo de amizade do Brasil?
no pensamento do PT, né? É formar isso aqui tudo com uma grande América do Sul bolivariana. Qual o nosso futuro? A não ser a Venezuela, quem sabe depois, Cuba. Então aí, para comprovar que eu estou falando certo, o pessoal aí embaixo, né? Que eu chamo de cérebro de ovo cozido. Não adianta botar embaixo da galinha que não vai sair pinto nenhum. Ali não sai nada daquele pessoal. Aí embaixo está o vadio da rua. Carlos Mink também. Ah, que ponto, né? Eu sou importante. Eu confesso que eu sou importante. Se eu fosse um mané qualquer, esses dois cidadãos não estariam lá embaixo. Então vamos lá. Nós temos que aproximar de um país democrático e nuclear para poder explorar o que é nosso. Que se nós fizermos a loucura, me desculpe, isso não é falta de patriotismo. Se nós, repito, isso não é falta de patriotismo. Se nós fizermos o que a Argentina fez no passado das Malvinas, né? Ou das Falklands, dizendo que as Malvinas é nossa, perderam tudo. E logicamente a Inglaterra não vai abrir mão de um ponto estratégico onde ela domina todo o tráfico no cone sul-atlântico. Só, por exemplo, o mercado de grafeno, que alguns falam, o cara só fala em grafeno, só fala em nióbio, a minoria fala o tempo todo, né? O nióbio vale mais do que ouro e é entregue, exportado aqui como se fosse liga de ferro. A previsão só do grafeno nos próximos 10 anos é $1 trilhão. Inclusive está previsto, aí sim, através do grafeno, uma grande revolução na indústria automobilística para carros movidos a energia elétrica. Eles estão, está no papel ainda, né? Pesquisadores achando que podem fazer uma bateria convencional igual a nossa, com grafeno, mas com uma característica diferente. Ela pode ser recarregada em poucos segundos. O motorista para no posto, vai tomar o café. Quando volta, o teu carro tem uma autonomia de 700 km. Energia limpa, energia elétrica. Como é que fica o pessoal do Oriente Médio? Israel não vai ter problema porque não tem petróleo lá? Eu acho que não tem isso mesmo. Tem não, né? Então como é que fica os países do Oriente Médio? E daí vamos voltar aqui para a questão da xenofobia, né? Nós não podemos abrir as portas do Brasil para todo mundo. Então aí o Trump, quem sou eu para falar dos Estados Unidos, né? Mas eu vejo que o que ele prometeu na campanha ele está fazendo. Ele está preservando o seu país. Voltando para o grafeno, eu fui na cidade de Miracatu, Vale do Ribeira, a área mais pobre do estado de São Paulo. Estão demarcando naquela cidade montanhas de grafite como reserva indígena. E o que eu pude sentir lá, que tem o dedo de chinês. Que se você vai no Ministério de Minas e Energia, tu não consegue uma informação. Não te passam nada. Ou não sabem, ou não passam. E por que demarcando? Porque ao demarcar, você não pode explorar grafite naquela região. Em consequência, o preço do grafite continua alto de acordo com o interesse chinês. E mais ainda, o chinês está praticamente acertado explorar agora o nióbio em Catalão, Goiás. E explora por concessão. Eu exploraria com a China, mas por parceria. E mais agora, caiu para trás, acredite se quiser. Fui um pouco mais à frente do Vale do Ribeira. E quando eu divulguei a questão do grafite em Miracatu, um cara conhecido meu de Cajati me ligou. Eu fiz um pequeno vídeo. Tem uma empresa, uma mineradora em Cajati. E como rejeito, eles têm a magnetita. Que lá, se qualquer um dos senhores chegar lá e falar, eu quero 10 caminhões para botar
estrada da minha fazenda, eles dão. Bem, 3, 4 anos para cá não dão mais, porque uma empresa chinesa descobriu que naquele rejeito que foi doado para eles, eles tiram o nióbio. Aplicações do nióbio: chassi de automóveis mais resistente e com certa flexibilidade e mais leve. A Alemanha faz isso. O Japão já começa, em vez de botar apenas o aço normal em prédio, já bota a liga ferro nióbio, resiste mais a abalos sísmicos. A China acabou de fazer um gasoduto de 9.000 quilômetros. Inclusive, vamos agora para a bijuteria. Uma aliança está para chegar, era para ter chegado hoje, uma aliança dessa aqui de nióbio, mesmo peso, mesmo tamanho, custa no Japão R$6.000. E um par de aliança desse de ouro no Brasil custa R$5.000. Ou seja, os japoneses, além das utilidades do nióbio, também estão fazendo bijuteria. Qual a diferença? Por que ouro nióbio? Primeiro que, de acordo com a incidência da luz e a temperatura, a aliança de nióbio fica igual um arco-íris. E outra, que o nióbio não dá alergia, o ouro dá. Deputado não tem alergia a ouro. Então, tem uma indústria milionária de nióbio até voltada para a bijuteria. O presidente da CBMM Araxá mandou um cidadão lá em Brasília falar comigo. Me surpreendi, né? E ele me convidou para visitar a CBMM em Araxá. Eu falei: por que eu? Achei deputado aqui, por que eu? Ele respondeu, eu vou responder para os senhores aqui, mas foi algo voltado para credibilidade. Porque tem alguns projetos na Câmara visando, né, a estatização dessa empresa lá em Araxá. Primeiro momento, se está dando certo, eu não quero uma outra Petrobras em Araxá. No que depender de mim. Agora, no que depender de mim, vamos explorar como empresários, mas o que eu quero é a parceria e não concessão. Ou seja, tanto que ele produzir, uma parte fica conosco. Na entrada da empresa tem umas 60 bandeiras, vários países. Logicamente a gente fica preocupado, por que não tem tal país aqui? Logicamente, apenas confirmei. São países que importam o nióbio nosso. Tem país que sabe do potencial do nióbio, eles não têm ainda nada em pesquisa para utilizar, mas fazem reserva estratégica. Agora eu pergunto: existe 10 gramas de nióbio brasileiro? Não. As nossas reservas minerais, agregando valor, nós temos como pensar em sair dessa crise. Vamos lá. Quando eu falo assim, crise econômica, o pessoal sempre pergunta para mim, né? Você não entende nada de economia. Eu falei: graças a Deus. O Brasil está cheio de entendido em economia, olha que desgraça que está o país. Logicamente, nós temos algum conhecimento de economia. Mas a economia mais importante começa com o micro. Muitos dos senhores estão aqui, mas estão preocupados em voltar para casa. Levar uma bala perdida, ser assaltado no sinal. Muitos não vieram pensando nisso. Muitos não saem fim de semana pensando nisso. Tem alguns colegas meus, né, que vão à praia armados. Quem gostaria de, se morasse fora do Brasil, curtir aí uma lua de mel em Copacabana? Só se for maluco. Ali tem tudo que não presta. Sem segurança, nós não podemos fazer nossa economia se movimentar aqui. Os senhores sabiam que só no estado do Rio de Janeiro são 30 caminhões de carga roubados por dia? Tem empresa que não traz mais nada para cá, não aceita o frete. Agora, quando o policial, em progressão, elimina 2 vagabundos, a primeira coisa é que outros vagabundos, como esses que estão aí embaixo, procuram uma maneira de prender o policial. Hoje, na Rádio Tupi, eu apelei, né, para os ouvintes, obviamente.
Se você for sorteado para o tribunal de júri, absolva esses policiais. Porque quem está com pena é muito menor de idade no crime aí. É só adotar. Duvido que façam isso. E aquela menina que morreu, pelo que tudo indica, não foi de fuzil. Se um tiro de fuzil, simplesmente teria separado ali as pernas dela do resto do corpo. Mas não vamos entrar nesse detalhe. Como é que a gente consegue essa segurança? Com excludente de ilicitude no primeiro momento. O policial em operação responde, mas não tem punição. Esse excludente de ilicitude tem que vir para nós. Se você matar alguém dentro da tua casa, valer. Você pode falar, mas está valendo. Não está valendo no momento. Olha o cunhado da Ana Hickman. Se estava dentro de um quarto de hotel, entra lá um elemento, né, que para a grande mídia é um fã. Tá? Acerta 2 tiros de uma senhora, o outro cara roda com ele, rola no chão com ele, consegue pegar e dá 2 tiros na nuca. Entrou com excesso, podia dar um tiro só. Naquele momento, você vai saber se pegou um tiro ou não, e tá parte do MP, a quase totalidade de pessoal defensor de direitos humanos, pressionaram, e o cunhado da Hickman é réu ou não? Já é réu ou não? Já é réu? Já é réu. Olha o estado de espírito desse homem, o seu emocional como fica. Isso acontece com todo mundo. Então nós temos que garantir, acabar com a figura do excesso no Código Penal e tocar um excludente de ilicitude no Código Penal. E nós temos como pressionar o Congresso a votar isso daí. Vou pedir para nenhuma polícia militar entrar em greve, mas ela tem como pressionar. Hoje em dia, o policial militar do Rio de Janeiro tem muito mais medo do capa preta do que do vagabundo com a ponte 50 em cima do morro. Isso tem que mudar. É guerra. Se acontecesse nos Estados Unidos, com toda certeza, os policiais seriam homenageados. Aqui não. Agora, para que serve isso também? O policial, cada vez mais, ele recua. E a vagabundagem cresce. Estatuto de Desarmamento serviu para desarmar pessoas de bem. Que quem tem uma arma legal em casa não está disposta ou não tem a predisposição de cometer o mal. Muda-se isso? Ou além de nós chorarmos, parentes e amigos, vítimas da violência, a nossa economia também não tem como ir para frente. Dá para imaginar, a partir do momento que 10% do PIB no mundo representa o turismo, nós no Brasil sermos a 44ª economia em se falando em turismo, com essa costa maravilhosa, os pantanais mato-grossenses, uma região amazônica. Olha aqui nossa Baía de Angra, onde me meteram um processo um tempo atrás por crime ambiental. O petista, né, que me autuou, é tão idiota que ele me autuou quase na mesma hora que eu tinha metido o dedo no painel de votação em Brasília. O processo foi arquivado no Supremo, mas eu respondi por crime ambiental. Demarcaram como estação ecológica de Tamoios praticamente metade da Baía de Angra. 29 acidentes geográficos, entre eles ilhas com praias maravilhosas. No raio de 1 quilômetro não pode existir qualquer atividade humana lá, por decreto. Já adianta, se eu chegar lá, já que é decreto, é meu, eu revogo por decreto, obviamente, a estação ecológica de Tamoios, e vão fazer uma licitação para realmente fazermos turismo naquela região. Aquilo na mão de espanhóis, por exemplo, o Rio de Janeiro estaria faturando bilhões de dólares por ano. E hoje em dia, o povo lá, quem vivia aquele turismo de pobre, né? Um barquinho que levava o cara para uma ilha ou levava para pescar, está vivendo basicamente de um fraudulento seguro defeso ou de Bolsa Família. Nós temos potencial para mover a nossa economia. E para me queimar, né? Acho que foi o Jornal Dia.
falou que eu vou escolher Delfim Neto para ser meu ministro da Fazenda. Só se for no além, que Delfim Neto já está morto, só falta enterrar. E como descobriram que eu estou indo para o Piauí, e além de Teresina, eu vou para Parnaíba, onde o prefeito é o ex-senador Mão Santa. Eu gosto dele. Quem já ouviu o discurso dele, né, fala muito bem, é coerente, etc. Que eu estaria escolhendo o Mão Santa como vice. Eu nem tenho namorada ainda, já querem marcar a data do casamento. Então esse jogo da imprensa o tempo todo vai desgastar. O PSDB, por exemplo, não posso afirmar nada, né? Mas segundo os delatores, está toda a cúpula, está na Lava Jato. Se é verdade ou não, não sei. E não vou criticar o PSDB, porque o meu PSC, quando abrir de vez a tampa da latrina, eu acho que vai sobrar dois, não sei quem sobra lá. Eu, Careca, Alice, vai sobrar mais alguém? Eu não sei. O PT, ninguém precisa falar nada. Nós, hoje em dia, estamos com uma crise de homens no Brasil. A crise é tão grande que eu apareci como soldado, né? Apareci entre os generais. E nós vamos levar essa bandeira para frente. Eu peço a Deus que apareça alguém melhor do que eu. E sei que tem muita gente melhor do que eu. Agora, essa cruz e essa estrela é bastante pesada. Mas nós, juntos, temos como carregá-la. Que um país que tem tudo isso aqui, um país que tem tudo isso aqui, com boas parcerias, com bons acordos, com bons países, nós temos como vencer essa crise. Aqui apenas são reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas nós não temos hoje em dia mais autonomia para mudar isso daí. Entregou-se tanto a nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas dá para mudar o nosso país. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais de R$1 bilhão por ano gastado com eles. Recebem cesta básica e mais material e implementos agrícolas. Aí você vai em Eldorado Paulista, você compra arame de farpado, você compra enxada, pá, picareta, por metade do preço, vendido em outra cidade vizinha. Por quê? Eles revendem tudo baratinho lá, não querem nada com nada. Esse quilombola era a montanha do Rio Ribeira de Guampa. Depois foi a jusante. Pior ainda, afrodescendente ameaçando matar afrodescendente, porque algumas famílias requereram e foi concedido. E outras famílias de afrodescendentes que têm terra lá estão fora do processo. Olha que ponto nós chegamos. Um governo federal estimulando a luta de classe. Agora, se a gente esperar que isso vai se acomodar, com essas pessoas tem que ser apresentado como pré-candidatos por aí, que vão continuar a fazer exatamente o que os seus antecessores fizeram. Você tem que acreditar nisso? O nosso destino vai ser um dia sair do Brasil. Aí eu voltar para a Itália, se é que vou me aceitar lá, não sei, tá? E a gente sai do Brasil. Nós temos batido recorde nos últimos anos de pessoas que pedem a dupla cidadania. Nós temos como resgatar o nosso Brasil. Quando se fala, por exemplo, em educação, cultura, patriotismo, falar isso no Brasil é motivo de chacota. Mas eu falo, como vocês falam, que nós somos brasileiros, como em alguns países se fala também, porque as pessoas são patriotas, é a maneira que nós temos de nos unirmos.
e buscar dias melhores para a nossa nação, e não dividir. Quando eu era moleque, quando tinha uma festa de casamento, por exemplo, alguém ia se casar, os primeiros convidados eram os professores. Hoje em dia, professor não é convidado nem para velório. No meu tempo, que eu estou com 62, tinha quadro de honra na sala de aula. Os melhores do bimestre estavam lá. Isso não pode mais, isso é bullying. Eu tenho uma irmã que é professora em São Paulo ainda. E ela falou que até pouco tempo, né? Até 3 anos atrás, quando voltei a conversar com ela sobre esse assunto, ela falou que em São Paulo, o 14º salário está pelo percentual de aprovação. Assim sendo, os professores, jogando a toalha, competem entre si quem corrige mais provas por minuto, porque eles são proibidos de usar caneta vermelha, que causa bullying, é caneta azul. Os senhores pegam pesquisas da PEOSP em São Paulo, que é da Associação de Professores, entre os vários itens, olha que é o pessoal de esquerda, hein? É do PSOL, PT, PCdoB, pesquisa deles. Dizem lá nas pesquisas que 70% dos professores já foram física ou moralmente agredidos por alunos ou pais de alunos. 70% também já experimentou ou teve contato com drogas. A gente vai para o exame a prova do PISA, de 2 em 2 anos. O PISA, né, vinculado ao CDE, faz essas pesquisas em 70 países. Nós estamos todos dos 60 para baixo. A prova de interpretação de texto, o elemento manda o aluno ler um texto, quando ele para no segundo parágrafo, manda dizer o que entendeu no primeiro, não sabe. A questão de matemática, a penúltima prova que eu tive conhecimento, uma regra de 3 simples. Era mais ou menos o seguinte: é difícil. $1 vale R$4. $3 vale quantos reais? 67% errou. E olha que o pessoal bota os melhores para responder. Sala de aula é para discutir, hoje em dia, o quê? Sexo, respeitar as diferenças. Uma das últimas leis aprovadas pelo Dilma Rousseff foi instituído no currículo escolar aula de dança. Quem quer dançar, vai dançar fora da escola ou na universidade, quando for fazer isso daí. Em sala de aula não. A gente sabe qual é a intenção. Não se canta mais o nacional, não se hasteia mais a bandeira em escola, e talvez o dança seria para dançar na boquinha da garrafa. Não pode ser outra coisa. É uma vergonha. Não é educação também, né? Mas é uma vergonha a instrução em nosso Brasil. E eu costumo dizer, o que tira o pobre da miséria é o conhecimento. Temos que mudar esse currículo escolar. Tem muita, mas muita coisa para ser mudada em nosso país. E para isso, teria muito a falar, mas fica aberta a pergunta. Tive agora na Mackenzie, Universidade Mackenzie em São Paulo. Foi no MacGriff, ou seja, o único órgão que eu tenho conhecimento na América do Sul que estuda aí o grafeno. Agora, de surpresa, né? Fui visitar o alojamento, não de estudante, dos pesquisadores. A maioria vive pelo 30 nomes de estrangeiros. Estrangeiros pesquisando o grafeno lá na Mackenzie. E o que ele pediu para mim, que eu falei, não tem como te atender. O que a gente quer é uma bolsa de estudo para engenheiros brasileiros virem aqui pesquisar, para que essa tecnologia seja desenvolvida 100% por nós, e não tenhamos que abrir tanto assim para estrangeiros. Mas o governo federal não está preocupado com isso. Um país que não tem tecnologia está condenado a ser escravizado por quem tem. Eu tive na Embraer de Israel. E aí?
E daí o cabra lá me atendeu, né? A minha maneira de ser, já percebi logo, ele falando português, muito bem. Dado momento perguntei, né? Tem muita gente do IME e do ITA aqui dentro? Daí ele deu risada, lógico, ele falou, alguns. Os nossos cérebros, não é lá, estão fora do Brasil. Vou contar uma coisa para vocês aqui, que não é novidade, né, mas é real. Quando acabou o período militar, tínhamos um brigadeiro aqui de nome Piva. E ele entendia muito de energia nuclear. E começou a ser perseguido. Aquele papinho, ditador, não sei o que, milico, não sei o que lá. Onde é que ele foi trabalhar? No Iraque com Saddam Hussein. Não entremos em detalhe. Nós queremos trazer essas pessoas para nós. É muito comum eu ouvir por aí gente que quer sair do Brasil. Alguns depositam em mim como uma última esperança. Até eu falo para a mídia, né? Vocês que querem dar pancada em mim, tudo bem, mas dá com razão. Não fica com essa frescura de racista, homofóbico, fascista, xenófobo, nazista. Me ajuda aí. Bora. Golpista, misógino. Porque se o Brasil descambar, os primeiros vão perder o emprego. Os primeiros que vão perder o emprego, os primeiros vão perder o emprego é esse pessoal da mídia. Ninguém é obrigado a ficar aqui não. Ninguém é obrigado a ficar aqui não. Não, deixa lá. Deixa falando sozinho. Deixa, por favor, deixa falando sozinho. Eu não sei qual é a bronca ali. Quando eu falei misógino, ela aloprou. Você tem que decidir se eu sou misógino ou homofóbico. Os dois não podem ser. Pessoal, nós não somos iguais a eles. Pode ficar à vontade para ouvir que a gente ouve os diferentes também. Não tem problema nenhum não. Meus amigos, brasileiros, se nós temos, quando se fala em democracia, né, o pessoal fala tanto em liberdade de expressão, ok? Ninguém é obrigado a estar aqui. E eu agradeço a presença dos senhores. Fico muito orgulhoso com a presença de um público tão seleto nessa tradicional instituição. Inclusive, se quiser, nós estamos gravando, a gente oferece a fita do que foi gravado aqui para quem quiser. Nós estamos com uma opção. A esquerda teve 13 anos na frente do governo. Levou o Brasil da maior crise que se possa imaginar. Roubalheira. Fraudaram números. Nós não temos 12 milhões de empregados, nós temos 40 milhões. Porque eles consideram quem ganha Bolsa Família como empregado. Só aí, nós temos praticamente um quarto da população brasileira vivendo às custas de quem trabalha. Alguém já viu um japonês pedindo esmola por aí? Porque é uma raça que tem vergonha na cara. Pegou essa raça que está embaixo, como uma minoria está ruminando aqui do lado. Pedi para o assessor meu, dá uma corrida ali no bar, compra um sanduíche de mortadela que eu vou jogar pela janela. E se você vai correr atrás. Parem de querer viver essa minoria nas tetas de quem trabalha. Que não é teta do governo não. Que o dinheiro não é do governo, o dinheiro é nosso. Pode ter certeza. Se eu chegar lá, não vai ter dinheiro para ONG. Esses inúteis vão ter que trabalhar. Se eu chegar lá, no que depender de mim, todo cidadão vai ter uma arma de fogo dentro de casa. Não vai ter 1 centímetro demarcado para reserva indígena ou para quilombola.
Com parcerias, nós vamos resgatar esse Brasil. Comecem já ir se acostumando. Não sou e não serei um candidato para agradar. Serei um candidato para falar o que tem que ser falado. E a responsabilidade de votar é dos senhores. Agora, perderam. Tinha lá eu não quero nem adjetivar aqui, uma ensacadora de vento na presidência. Não precisa falar mais nada. Tínhamos outro energúmeno que não sabia contar até 10 porque não tinha o dedo. Uma vergonha para o nosso Brasil. Pobre do empresariado brasileiro, dada a alta carga tributária, dada a burocracia enorme no nosso Brasil, dada, infelizmente, com muitas exceções, a um exército de fiscais que achacam o empresariado brasileiro. A prova maior disso é a questão da carne fraca. O próprio Braulio Maggi, ministro da Agricultura, falou: das 27 unidades da federação, com superintendentes, 17 eram indicações políticas. No caso, Goiás e Paraná. A ineficiência e a corrupção vem da indicação política. Se é para fazer a mesma coisa, estou fora. Se um idiota num debate comigo, caso esteja lá, falar sobre misoginia, homofobia, racismo, baitolismo, eu não vou responder sobre isso. Eu quero falar de como nós podemos tirar o Brasil da miséria. Até porque eu não tenho nada a ver com o homossexual. Vá ser feliz. Se o bigodudo quer dormir com o careca, vá ser feliz. Agora, diga uma coisa: sem economia, esse casal homossexual não vai honrar de prazer nunca, porque ele vai estar com fome. Ele pode honrar o estômago dele, mas não vai dar gemido de prazer. Então deixe de ser essa minoria aqui e lá embaixo. Deixe de ser hipócrita. Os gays, lá no país que vocês defendem esse tipo de ideologia, foram executados. E mais ainda, os líderes do candomblé lá em Cuba também foram para o paredão. Essa é uma realidade. E ainda a galera bota a camisinha do Che Guevara e anda por aí. Mas nós somos a maioria. Nós acreditamos em Deus. A cultura judaico-cristã está em nosso meio. Nós aqui somos brasileiros. Nós temos como reverter isso. E digo mais, a última chance vai ser em 2018. Até porque, pensando nisso, eu aprovei a volta do voto impresso em Brasília e será utilizado em 2018. Essa brincadeirinha de Smartmatic, que em dezembro de 2014, Dilma Rousseff esteve lá em Quito, no Equador, e decidiram a criação, sabe do que? Entre outras coisas, uma unidade técnica eleitoral sul-americana. Essa canalhada descobriu que o voto impresso é o caminho para o sucesso. Ou melhor, o voto eletrônico é o caminho para o sucesso. Perderam. O capitão aqui deu um ipom neles. E dizer para vocês, né? Falando de encerrar já? Olha aqui, ó. Mini manual de guerrilha do Carlos Marighella, que foi saudado antes de mim naquele voto do impeachment. Foi saudado, Marighella. Tá aqui, ó. Isso aqui foi para o mundo todo. Inclusive, foi para o PAC. Que o pessoal fala PAC, né? Que PAC é esse, né? Não, o PAC eram proletários armados pelo comunismo vinculados às Brigadas Vermelhas na Itália. Um dos integrantes do PAC, Cesare Battisti. Se tem alguém ligado aqui com o italiano, pode falar.
Se eu chegar lá, Batistinha, prepara a tua trouxa. Já temos vagabundos e assassinos demais no Brasil. Tu vai voltar para a Itália. E não vem com esse papinho que casou com uma brasileira, porque isso daí, para mim, não vai valer não. Que vergonha o Ronald Biggs aqui no Brasil. Uma vergonha de lei para a legislação brasileira. Acredite se quiser. Aprovou no Senado. Em dezembro votou na Câmara, aprovou, mas como teve algumas emendinhas, voltou para o Senado novamente. Está para ser transformar em lei o novo Código de Imigração. Tomem conhecimento. Qualquer estrangeiro, ou até um monte de estrangeiro, se alguém quiser pegar um navio e encher de haitiano, de angolano, de chinês, japonês, sei lá o que for, japonês não vem para cá não, tá? E jogar no porto aqui, 10 mil aqui, e só ele falar, eu sou refugiado, passa a ter direito. Abre conta em Banco do Brasil e Caixa Econômica com menos exigência do que qualquer um de nós brasileiros. Passa a ter direito. Sistema único de saúde gratuito. Passa a ter direito. Ensino, inclusive superior, gratuito. Aproveito que eu sou contra a cota, tá ok? É competência. Deixa bem claro isso aí. A maioria dos afrodescendentes estão contra a cota também. E mais ainda, entra na tal da LOA, ou seja, passo a ter aposentadoria compulsória. Esse é o nosso Brasil. O que a Venezuela está fazendo? Está enchendo as suas ambulâncias e carros com pessoal idoso, ou doença de alta complexidade e desovando nos hotéis, nos hospitais e postos de saúde de Roraima. E o que o governo brasileiro faz? Não faz nada. Tem que fazer uma coisa. Se aceita, vamos criar campo de refugiados. Se aceita. Se não aceita, devolve. O Brasil não pode se transformar na casa da mãe Joana. Não pode a decisão de um governo acolher todo mundo de forma indiscriminada. Não tem problema vir para cá quem quer que seja, mas tem que ter um motivo e um levantamento da vida pregressa dessas pessoas. Senão vira a cara da mãe Joana. E ouso dizer uma coisa, infelizmente, hoje eles estão muito mais preparados do que o pré-MECA. E nós pedimos a Deus que nos ilumine para que o Brasil possa novamente se salvar. Não sabemos ainda o nosso futuro, dada a quantidade de estrangeiros que estão aqui dentro. Lógico, eu não generalizo, mas dentre esses, uma minoria que pode fazer um estrago muito maior do que nós enfrentamos, em especial de 66 a 73, na luta armada e na guerra de guerrilha dentro do nosso Brasil. Concluindo, se estou aqui, é porque meu coração é igual ao de vocês. É verde e amarelo. O nosso grito de guerra é Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Verde, amarelo, azul e branco. Verde, amarelo e azul e branco. Nós temos como ser uma grande nação. Deus foi muito generoso conosco. Tem a história do povo israelense, mas foi muito generoso conosco. Nós temos como vencer esses obstáculos. Nós somos diferentes. Nós somos a maioria. E nós chegaremos lá com a graça de Deus. Muito obrigado a todos.
Eu estou a teu comando, Luiz. Luiz, cadê o Luiz? Nosso presidente, por favor. Está descendo aí. Pessoal, muito obrigado. Realmente a gente fica uma lavagem, né, pra gente que queria tanto escutar nosso Bolsonaro. E mais uma vez, só tenho a agradecer a família Bolsonaro e dizer que a Hebraica está de portas abertas. Em breve nós teremos outros palestrantes também, não só o Bolsonaro, que a gente volta a agradecer. O clube é partidário, como sempre foi, e vai escutar, que é o mais importante. A gente ter o conhecimento de quem é o político, de quem é o pré-candidato Jair Bolsonaro. Muito obrigado. Shalom. Che Guevara aí, cara. Você pode ver, se alguém for na reunião do PSOL com uma camisa minha, vai ser linchado. E você aqui está sendo tratado como um cidadão. Parabéns aí, Bom, obrigado a todos, tenham um ótimo regresso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado pela ordem, por ter escutado tão bem nosso povo aqui, nossos sócios, nossos conselheiros. Obrigado, boa noite.